Olá, bom dia. Hoje é dia 5 de outubro de 2024 e essa é a live do sábado, aonde que hoje o tema da reflexão é a chamada inteligência emocional. Na descrição aqui da live eu coloquei uma definição que é da Associação Americana de Psicologia, uma definição inclusive atualizada. Bom, o princípio é o seguinte: um cara brasileiro, cientista, neurocientista, muito conhecido no mundo, muitos brasileiros não o conhecem, infelizmente, né? Porque a gente fica preso aí a coisas corriqueiras e desconhece aquelas pessoas de vulto, né, do Brasil, em termos científicos. Tem também um neurocientista brasileiro que chama-se Siddhartha Ribeiro, super interessante, recomendo vocês procurarem, né? Miguel Nicoleles e o Siddhartha Ribeiro. Recomendo vocês a procurarem aí no YouTube e vocês vão ouvir, né, muita coisa sobre eles e eles vão falar, né? Mas uma fala do Miguel, ele fala com muita clareza que não existe, na verdade, inteligência artificial, tá? Ele parte do princípio que a inteligência é algo orgânico do ser humano, tá? Esse termo inteligência artificial, segundo o próprio Miguel, foi criado aí nos anos 1950. Veja bem, é muito antigo e de repente parece que é muito moderno, né? Mas foi criado esse termo, inteligência artificial. E depois fez-se aí um grande marketing em cima, então, inteligência emocional para lá, para cá. De repente, todo mundo passou a acreditar na existência dessa inteligência artificial, que é, na verdade, uma inteligência, uma forma de, digamos assim, de interpretação das coisas e tal, é um elemento, mas que não é inteligência. É porque ele foi criado pelo próprio ser humano, né? Digamos assim, esses algoritmos, esses programas foram criados pelo ser humano. Então, mas discute-se muito a questão da inteligência emocional, da inteligência artificial, no sentido de que é um trem assim que vai acabar com tudo que existe e vai restaurar um novo mundo. O que não é verdade. Só que muita gente já passou a acreditar. Então, e essa chamada inteligência artificial, ela em alguns pontos ela é benéfica, pode vir a ser benéfica, como pode ser maléfica também. A gente precisa, né, todos nós precisamos aprender a, sabe, a interpretar as coisas, a buscar conhecimento para ter uma noção exata daquilo que é. Porque de repente você entra numa vibe e passa a acreditar em coisas que não são realmente aquilo que dizem que são, né? Segundo eu já falei aqui, quer dizer, a inteligência é algo humano. O Miguel mesmo fala que a inteligência é algo orgânico e é próprio do ser humano. Essa capacidade de absorver conhecimento, de interpretar, de adaptar-se, inclusive, ao ambiente, de usar o pensamento, a razão, a mente. Essa é a inteligência do ser humano. A inteligência artificial, ela funciona coletando dados dos seres humanos, dados produzidos por seres humanos. Então, ela não substitui a inteligência humana, tá? Ela não é criativa, ela é o quê? Não é criativa, ela é reprodutiva,
ela reproduz aquilo que os humanos pensam, falam, etc., elaboram, criam. Então é isso. Quer dizer, o ser humano, a inteligência do ser humano, ela comporta muitos outros elementos que essa chamada inteligência artificial não comporta. Ela é uma máquina, digamos assim, né? Então não é algo, inclusive não é algo confiável, porque às vezes você lê alguns textos que foram elaborados pela chamada inteligência artificial e existem muitas falhas, falhas de referências, falhas de citações, etc. Mas o ser humano, como está, nós estamos vivendo o tempo da preguiça do ser humano, né? O ser humano não usa a sua capacidade de inteligência. Veja bem, há muito tempo atrás já dizia-se que o ser humano usa apenas 10% da sua capacidade de inteligência, da sua capacidade cerebral. E agora usa muito menos ainda, porque ele entra ele coloca a tecnologia como centro da sua vida e passa a viver, às vezes, de acordo com essa tecnologia, entregando os seus desejos e fazeres e aspirações às máquinas. Então, isso é coisa do ser humano. O ser humano está cada vez mais preguiçoso. E as pessoas de hoje em dia, os chamados jovens, né, de várias idades, eles estão cada vez usando menos a sua capacidade de inteligência humana, né, e entregando-se à tecnologia. Quer dizer, isso não vai dar bom. A verdade é essa. Porque, então, como eu falei assim, a tal da inteligência artificial, ela não é 100% eficiente. Assim como não é a do ser humano, mas só que ela depende de dados e daquela captação de dados feito pela máquina, digamos assim, né? Então nós ficamos nessa ilusão de que tem uma inteligência que vai substituir a inteligência do ser humano. Isso não vai acontecer, né? Porque a inteligência artificial, ela não, como eu disse, ela não é criativa, ela é repetitiva. Ela repete conceitos de lá, de cá. Esses dados todos que são apanhados aí, né, no mundo, eles são reproduzidos de alguma forma, através deles, né, desses dados, são reproduzidos ilações, pensamentos, etc., que são de uma máquina, de um algoritmo, ritmo, etc. Então, ele não substitui o ser humano, porque o ser humano, se usar da sua inteligência, da sua capacidade de inteligência e das suas capacidades de inteligência, que são muitas, são inúmeras, quase incontáveis, porque o cérebro humano, por exemplo, tem bilhões aí de neurônios. Não sei se você sabia disso, né? Então essas conexões, sinapses que o cérebro humano faz, a inteligência artificial não faz. Pode ter certeza disso. Então, a questão nossa é que precisamos sair de ficar comprando marketing, quer dizer, o marketing da inteligência artificial, o marketing disso, o marketing daquilo, que é feito. Então, cria-se um termo, né, com essa nova tecnologia e as pessoas absorvem. Isso é verdade. Tá, quer dizer, então, deixa-se guiar. A questão do ser humano vai ser o seguinte, que se ele deixar-se guiar, né, pela tecnologia, essa que está aí, essa da internet e tudo mais, se ele se deixar-se guiar por isso, o ser humano vai cada vez mais se incapacitando, eliminando a sua capacidade criativa, a sua capacidade de pensar, de criar. Essa é a questão. Então, a inteligência artificial, ela é assustadora no sentido de que o ser humano absorve isso como verdade absoluta.
Essa é a questão. E nós precisamos refletir sobre isso. Quando eu digo nós, aquelas pessoas interessadas em não entrar, não entrar no jogo desse marketing, que é um marketing, na verdade, industrial, comercial. Eles o tempo todo, o objetivo é vender alguma coisa para você, para empresas, para isso, para aquilo. Né? E às vezes eles criam problemas através da tecnologia, eles criam problemas, no sistema, nesse sistema que está aí, e depois eles vêm vender as soluções. Então é uma coisa comercial. Né? As chamadas Big Techs, que são as grandes empresas, né, de tecnologia, etc. Quer dizer, o objetivo deles é vender e vender coisas. Vender coisas de todos os tipos, vender programas, vender apps, né, essas coisas todas que estão aí. Então as pessoas precisam prestar atenção nisso. Uma questão também que está colocado nesse meio que eu estou falando é a questão da conexão, né? Então as pessoas hoje pensam, você vê como é que são as ilusões. Elas pensam porque elas estão conectadas à internet, elas estão conectadas às chamadas redes sociais, que de sociais muitas vezes não tem nada, quer dizer, que são redes comerciais, onde se vende tudo. Eles captam todos os dados das pessoas e vão vendendo isso. Então é uma coisa bem assustadora, né? Então, uma coisa que eu preciso colocar, que as pessoas, na verdade, essa coisa eu tô falando do genérico, né, da internet e tal, dá a ilusão, as pessoas têm a ilusão de que estão conectadas com o mundo, etc. Não estão. Elas estão conectadas com uma nuvem, com uma bolha. Mas elas não estão conectadas com as outras pessoas. Essa conexão, né, com as pessoas, não se faz só não se faz apenas no modo virtual. Por isso que as pessoas hoje pouco se conectam, pouco dialogam, pouco se comunicam. Eu sempre, quando saio à rua, eu acabo aprendendo um monte de coisa. Tá? Quando eu saio, porque eu não saio o tempo todo na rua, então essa semana eu tinha coisas para fazer. E aí você encontra pessoas que elas te reconhecem, elas te cumprimentam, mas elas estão muito mais conectadas com o seu celular. Então elas dizem, quanto tempo não te vejo, tal, papapá, e com o celular na mão, coisas assim. As pessoas não param para conversar. Raramente você para conversar com as pessoas. Ou, quer dizer, as pessoas param para conversar com você. Raramente. Lógico que eu encontro pessoas, algumas que conversa, etc. Atualiza, uma atualização de dados. Onde você estava, você mora continuou morando na cidade, você mudou de endereço, etc. O que você está fazendo, coisas assim. Então você se comunica com as pessoas. Você sente o calor humano dessas pessoas. As pessoas, digamos assim, lembram de você e têm referências sobre você. Porque essa conectividade virtual, ela é ilusória. Você está, quem sabe, batendo um papo lá, digitando um papo, né, mandando mensagem para a pessoa ela não está nem prestando atenção. Aquilo ali é um troço assim, bem automático. E aí, tudo bem? Daí o outro responde, tudo bem. Mas assim, não está nem aí se está tudo bem mesmo. As pessoas não querem conversar. Elas só querem fazer essa prática aí, que virou um vício. O vício das mensagens, né? Toda hora você tem que estar mandando mensagem para alguém. Então, essas coisas todas são oriundas da chamada inteligência artificial. Quer dizer, nós estamos ficando, aí é que entra uma questão, nós estamos ficando
artificiais. Entende? Nós estamos ficando artificiais. E nós estamos deixando a nossa inteligência ficar artificial no sentido assim de que ela tem pouca validade. Ela é super líquida. Então, assim, o que eu penso agora, eu não penso daqui a pouco. Coisas assim, quer dizer, as coisas vêm e vão. E as pessoas reclamam. Muitas reclamações, né, de ansiedade, de depressão, né, de falta de conexão com o mundo, coisas assim. Mas elas são responsáveis por isso. Porque elas não se atêm àquilo que é essencial de todas as coisas. Entende? Então, quer dizer, a inteligência humana, ela é insuperável. Tanto é que ela criou tudo isso que está aí, para o bem ou para o mal. E a gente, às vezes, fica muito nessa sabe, de se entregar. Quer dizer, você se entrega às máquinas. Quer dizer, você vai sendo absorvido pelas máquinas. Celular, computador, etc. Você vai sendo absorvido. Porque eles vão vendendo para você ilusões. E o marketing é muito forte. Faz-se um marketing de tudo. Então, eu tenho até um tema para tratar aqui uma hora, que chama-se o marketing do mal. Porque existe muita coisa ruim que é feito, que a propaganda apresenta como sendo coisa boa. E as pessoas entram nessa vibe. As pessoas acreditam. Quer dizer, as pessoas... Não, é mais fácil acreditar nisso do que acreditar nas outras pessoas. Então nós estamos perdendo as conexões humanas. E essa coisa da inteligência artificial substituir a inteligência humana isso é um jogo, né? Esse é um marketing que é feito, que vai acontecer. Então todo mundo fica com medo que vai perder emprego, medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Porque existe um setor aí na nosso universo, nosso mundo, digamos assim, na nossa civilização, que eles vivem do caos. Eles vivem do caos e vivem do medo. Então, a pessoa sob o medo, ela faz coisas e acredita em coisas que são, digamos assim, esquisitas, né? E tal. Por quê? Porque ela perde referência. Se você perde referência com o conhecimento, se você perde a referência com a verdade, você vai acreditar o quê? Em mentiras. Se você perde a conexão com valores humanos, profícuos, elevados, tá? Se você perde essa conexão com esses valores, você, né, passa a viver de acordo com valores aí artificiais, que são outros valores que são criados por aí, por gente, né, mal intencionada. Na verdade, nós não podemos esquecer que esse mundo tem gente boa, mas tem muita gente ruim. E tem muita gente que vive das fraquezas dos outros, apelando para as fraquezas, que eles exploram as fraquezas dos outros. Se você perceber, por exemplo, vou falar uma coisa, por exemplo, os idosos, né? Depois, os idosos são o alvo de muita gente para dar golpe. Depois desse negócio de empréstimo consignado, que não tem, as regras se perderam, tudo. Quer dizer, então, você tem assim no Brasil milhões de idosos endividados. Por quê? Porque é um nicho que foi descoberto pelos malandros de todos os níveis, inclusive pelos malandros do sistema financeiro. O cara já ganha uma aposentadoria que não é lá essas coisas do INSS, né? Digamos assim. E aí ele é explorado nessa pequena aposentadoria. Então ela é
ele é proposto para ele empréstimos e tal, de uma forma que parece que aquilo é uma maravilha, porque vai descontar da aposentadoria. Quando a pessoa vê, ela não tem mais aposentadoria, o idoso. Então tem muitos. E essa é a tecnologia usada para o mal, para prejudicar as outras pessoas, para tirar a dignidade das outras pessoas, para tirar o salário das outras pessoas, etc. Os jovens que se acham hoje, nós temos os jovens que se acham sabedores de tudo e não sabem nada, infelizmente. Tem jovens diferenciados? Tem sim, viu? Eu falo aqui sempre no geral, mas tem as exceções. Ah, tem jovens que trabalham muito, tem jovens que fazem isso, criativos, etc. Tem muitos. Mas eles não aparecem, aparecem aqueles que são preguiçosos, que querem entrar na malandragem para tirar as coisas dos outros. Porque dinheiro tira-se de alguém, né? Em vez de ganhar dinheiro trabalhando, vai tirar-se de alguém. E aí você não escolhe. E os jovens são muito alvo de toda essa parafernália, né, tecnológica, porque é um alvo fácil de ser manipulado. Aí o cara, você vê o tanto de jogos que tem na internet, se pensa que eles são destinados a quem? A maior parte do tempo eles são destinados aos jovens. E o governo, aí eu vou falar o governo brasileiro deveria se preocupar em proteger os nossos jovens, não deixá-los expostos a essa jogatina que tem na internet o tempo todo. Hoje você vê o tanto de, né, casas de apostas, jogos, etc. De repente, o Brasil está virando um grande cassino, que isso também faz mal para a sociedade. Não tem. Estão tentando regular, né, por regras, mas ainda não tem as regras todas cabíveis. Então, são N coisas que essa tecnologia que está aí, e que essa chamada inteligência artificial que está aí, ela proporciona. Então, ela é artificial. Aí é que está. O nome já é artificial. Na verdade, ela é um artifício usado a maior parte do tempo para dominar as pessoas e para roubar, de certa forma, a dignidade das pessoas. As pessoas não percebem isso. Infelizmente, quer dizer, por quê? Porque a preguiça que eu falei, a preguiça de buscar conhecimento, de se inteirar do que está rolando realmente na vida. Então você fica com essa ilusão. Tá, eu estou na rede social, então eu sou o cara, né? Quer dizer, não é nada disso, né? Porque a rede social, ela não é totalmente social, como eu disse. Né? Ela é geradora de muita coisa ruim que tem por aí que as pessoas não sabem. Quantas pessoas levam golpes pelas redes sociais por dia? E golpes declarados e golpes não declarados, quer dizer, tem aqueles golpes não declarados, que as pessoas ficam comprando coisas, achando que aquilo vai resolver o seu problema, etc, etc. Eu estive observando, por exemplo, eu estou no campo aí dos pré-diabéticos, tá? Então todo dia tem alguém lançando alguma coisa que vai controlar a diabetes do indivíduo. Todo dia. São tantas as propagandas, os discursos, fórmulas mirabolantes, etc, 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 e que não funcionam. Okay? Não que todos os medicamentos também indicados para o diabetes funcionem. Porque todo dia eles dizem, foi lançado um novo remédio para diabetes. Não resolve. É só paliativo. Eu já falei, uma hora tem que falar mais sobre isso, né? Que o remédio, o próprio nome já diz, ele só apenas remedia. Ele não cura. Essa é a questão. Né? Então nós estamos nessa desse campo, porque é aquela cena, o homem está ficando, o ser humano, ele está ficando cada vez mais desinteligente. Estava vendo um exemplo do exemplo que deu ali o Miguel
Nicoleles, esse neurocientista, né, que lá nos Estados Unidos, né, as universidades já criaram um sistema para detectar as fraudes em trabalhos universitários, porque eles usam desses elementos da chamada inteligência artificial para, digamos assim, fazer o trabalho universitário, escolar, por eles. Então, o cara pega o tema do trabalho universitário, põe lá na internet e pega lá uma inteligência dessa, né, um mecanismo desse e faz um trabalho. As pessoas estão usando, né, essa é uma forma de usar para fraudar as coisas. Então, a inteligência, essa chamada inteligência artificial, ela traz muitos mecanismos que podem ou poderão ajudar as pessoas em fraudes. Não em evolução. Aí é que entra a questão. Não é em evolução, é em fraudes. Quantos jovens por aí fazem trabalho copiados da internet? Né? Eles não estudam, não leem, etc. Então, essa coisa da inteligência artificial, ela traz um peso muito grande para a sociedade no todo. Porque as pessoas estão deixando de pensar. Isso aqui é uma coisa, né? Deixar de pensar. A preguiça é tanta que você não quer nem pensar. Então, uma máquina vai pensar para você. Mas essa máquina vai pensar de acordo com a programação dela. Ela não vai pensar para você. Ela pensa para você e para outras milhares de pessoas a mesma coisa. Hoje tem, né, artigos artificiais, tem áudios artificiais, que são vozes da máquina, não são vozes humanas. Então, existe tudo isso. E nós, tá, já falei, nós que pensamos, que queremos que a vida seja diferente, etc., é preciso atenção sobre isso, refletir sobre isso, não colaborar com isso. Se você tem um pouco de consciência, você não colabora com tudo isso. Então, a inteligência artificial, né, nesse sentido assim, que querem colocar para a gente, né, quer dizer, que é o máximo, ela não é o máximo, porque a inteligência mesmo, inteligência é humana. Inteligência, como diz o Miguel, a inteligência ela é orgânica, ela é própria do ser humano. O ser humano tem um cérebro que vale muito mais que inúmeros computadores e máquinas, etc. O nosso cérebro é uma máquina, né, de inteligência. Só que nós não utilizamos tudo. Né? Essa é a questão, nós não utilizamos. Então, é preciso ser muito mais inteligente do que nós somos hoje. Para vencer, inclusive, os desafios da própria vida. Hoje é preciso muito mais criatividade humana para vencer os desafios da vida. Não é capacidade, né, tecnológica, é capacidade humana. Nós estamos relegando a capacidade humana a um plano inferior, quando que isso não deveria ocorrer. O problema é que nós, seres humanos, pouco conhecemos de nós, seres humanos, das nossas capacidades infinitas, né, que temos, tanto mental, tanto, né, de inteligência, né, tanto cerebral, nós temos. Só que nós não valorizamos. Nós deixamos que os outros escolham para nós aquilo que é bom, escolham para nós até os melhores candidatos. A pesquisa hoje em dia no Brasil, pesquisa eleitoral, por exemplo, ela é um jogo de indução. Alguém quer induzir você a votar naquele que está melhor nas pesquisas, etc. Mas você não sabe nem as propostas daqueles.
Ok? Então é isso aí, gente. Inteligência artificial não existe. Existe a inteligência humana que cria coisas inúmeras, maravilhosas e que, inclusive, cria a inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial, artificial deveria ser, tipo assim, artificial seria assim, um produto novo, né? Não é um produto novo, é baseado nos dados dos seres humanos, na capacidade do ser humano. Então, vamos trabalhar melhor nossa inteligência e valorizar mais a inteligência humana, porque é ela que criou todas essas transformações, algumas por mal, outras por bem, mas que criou todas essas transformações na civilização que nós vivemos. Isso é fruto da inteligência humana. Tem muita coisa boa da inteligência humana. O problema é que as pessoas estão jogando no lixo isso, ok? Então fica aí essa reflexão, gente. Se você gostou, você dá o seu like. Se você não gostou também, faz a sua crítica aí, é bom a gente saber o que, que as pessoas estão pensando, tá? E no meu canal no YouTube você pode se inscrever, né? Para receber sempre as atualizações, né? Das lives que eu faço, ok? Então é isso aí, tudo de bom para vocês, paz e luz e cuide-se bem por aí. E seja sempre mais inteligente.